O câncer de pele da Unimed também foi um projeto muito legal que a gente executou. Foi antes da pandemia. A Unimed me procurou para fazer réplicas de animais em tamanho real. Então era uma vaca, um rinoceronte e um elefante. E esses três animais, eles seriam pintados com a pele de outros animais. O elefante foi pintado com a pele de uma zebra, o rinoceronte com a pele de um dálmata e a vaca com a pele de uma onça. Isso era uma provocação, né? Para que as pessoas olhassem, elas iam ver o animal e não iam entender qual que é essa relação, por que eles tinham essa pintura diferente. A gente tinha um texto ali explicando que as pessoas tinham que ter atenção com qualquer mancha diferente na sua pele, ou seja, se não tá ali, se não é originário dali, você tem que procurar saber. E isso teve um impacto muito grande, assim, também a nível nacional, muitas reportagens, assim. Infelizmente, com a pandemia, a gente não pôde dar continuidade nesse projeto, porque ele era um projeto itinerante. A gente rodou com ele por vários parques de Curitiba, rodamos por alguns shoppings e a gente ia dar continuidade nesse projeto por pelo menos um ano. Eu acho que o sonho de todo escultor é esculpir um elefante, né? E para mim foi um marco de carreira, de esculpir um elefante do zero. A gente rodou esse trabalho assim, em tempo recorde, que é uma das características do meu trabalho. Quase sempre, né, consegue chegar num resultado muito satisfatório no final. Né? Existe uma correlação tempo, orçamento e execução mesmo, né? Que tem materiais que levam tempo para ter seu processo ali. E se a gente não respeita, a gente acaba não tendo um resultado satisfatório no final. Esse job do câncer de pele, como a gente não tinha trabalhado com peças tão grandes, inclusive simultaneamente, né? Porque a gente esculpiu a vaca, o elefante e o rinoceronte ao mesmo tempo. E quem trabalha com escultura sabe que quando você está no processo de execução, se você parar um para esculpir outro, você perde a linha de raciocínio. Foi bem complicado a gente conseguir manter a linha, o foco, todas as esculturas ao mesmo tempo, para que todas saíssem o mais realístico possível. Eu contei com a ajuda de uns amigos que são escultores também. A gente trabalhou em pelo menos 10 pessoas, né, nesse processo para que isso pudesse acontecer. Né? Todo dia a gente trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Né? Isso foi um mês cheio, assim, uma carga horária bem intensa, mas o resultado final foi muito satisfatório. O elefante e o rinoceronte, na verdade, foram os que mais chamaram atenção, né? Porque um elefante ele tem 4,5 metros de comprimento por 3,5 de altura. E o rinoceronte quase 3 metros de comprimento por 1,60, 1,70 de altura, assim. Então são esculturas com muita volumetria e são animais que a gente não tem contato cotidiano, né? A gente vê um elefante pessoalmente aqui no Brasil, né? São poucos zoológicos que tem, o de Curitiba não tem, o rinoceronte é a mesma coisa. Assim. O desafio também de você construir, captar animais que você nunca teve contato visual, você só tem contato da referência de foto ou de outros artistas que já fizeram, né? Cada vez que você copia uma obra, você está copiando a simplificação do outro artista. Então a gente teve que misturar muitas referências para que a gente conseguisse chegar no resultado satisfatório, realístico, mas usando diversos recursos. Esse elefante a gente acabou não usando fibra de vidro no final. A gente empapelou ele com uma resina à base de água, que é a resina acrílica, né? Uma emulsão com empapelamento mesmo. Né? Mas só que é um material muito resistente. Geralmente a gente faz a escultura, finaliza ela na fibra de vidro, mas por conta de orçamento e também de tempo, né, de prazo de execução, a gente propôs para o cliente essa técnica, ia ficar um pouco mais frágil, né? A fibra de vidro tem uma durabilidade lá de 5 anos. Hoje esse elefante é meu, né? Fica aqui na minha empresa, ele já tem 5 anos e a deterioração dele é muito pouca. Assim. Então, assim, a fibra mesmo, depois que ela agiu, criou uma armadura para ele. Então, a gente sabe que foi uma técnica nova que eu descobri, que dá menos trabalho que a fibra, porque a fibra você tem que aplicar a fibra, daí você tem que lixar a fibra, daí você tem que amassar. Não é só o material, né, que encarece o processo. São as horas extras de acabamento que você tem que dar em cima do processo para ficar bom. E nessa técnica do empapelamento a gente conseguiu reduzir metade do processo, né? Porque a gente lixou o isopor, empapelou e já foi para a pintura, para o acabamento final. E mantém a resistência até hoje. Foi um aprendizado assim que me trouxe uma outra alternativa também para oferecer para os clientes, né? Se é uma peça que não precisa de uma resistência absurda, não vai ficar no tempo, a gente consegue trabalhar dessa maneira.